Você que é da região, venha congregar conosco, venha conhecer o nosso trabalho, tá? É Francisco Morato. No setor 11 tem a cidade de Salto e também está começando a obra aqui em Santana de Parnaíba. Esse é o setor 11 em São Paulo. O setor 12 em São Paulo, nós temos a Comunidade Cristã no Brasil. No setor 12, em Lagoinha, região de Taubaté, entre Taubaté e Ubatuba, tem uma cidade no meio ali chamada Lagoinha. O irmão Jonas, que era de São Carlos, que atende as buscas dos dons, ele que atende lá esse trabalho, né? O setor 13, pela Comunidade Cristã no Brasil em São Paulo, é o Peruíbe, região ali do irmão Clóvis de Caraminguaba. Nós temos uma igreja no Somar, né, Jardim Somar. Temos uma igreja em Peruíbe, no setor 13, em Caraguava, que é vizinho do Caraminguaba. E temos também agora começando um ponto de culto ali no Gaivotas, né? E mais para frente um pouco, Pedro de Toledo, onde o Senhor está preparando a irmã Vilma. Se estiver aí, irmã Vilma, se pronuncia, por favor. Uma vez por mês, né? Se tiver possibilidade de mandar esse link, manda lá no celular dela para ela poder entrar, tanto ela como a irmã Joyce também, para que eles possam participar do culto, né? Muitos irmãos às vezes estão ocupados com outras coisas e esquece que ela põe aí a região certinha. Depois eu vou estar com o relatório mostrando. Então, irmão, Pedro de Toledo começou ali no setor 13. Setor 15, temos em Sorocaba, Comunidade Cristã no Brasil em Sorocaba, e também a cidade de Iperó. Esse é o setor 15, São Paulo. Setor 16, tem uma Comunidade Cristã no Brasil também em São Joaquim da Barra e também em Miguelópolis. Em Miguelópolis temos duas igrejas, uma no Veredas, né, em um bairro, e outro bairro ali central nosso, é o 16. Setor 17, temos a Comunidade Cristã no Brasil também, no setor 17, em Colina, né? Nosso cooperador oficial, o irmão Zevite, é um cadeirante, mesmo assim lutando pela obra ali, né, irmão? E também o irmão Paulo, que está ajudando o servo de Deus como cooperador. Glória a Deus. O setor, algum irmão perguntou, e o setor 19? Não, o setor 19 nós não temos pontos de culto ainda, tá? Então, esse é o setor 17. Está chegando ali em Barretos também. Vamos sair do estado de São Paulo e estamos indo agora para Minas Gerais. Minas Gerais nós temos a Comunidade Cristã no Brasil em Betim, temos em São Sebastião da Vargem Alegre, temos a Comunidade Cristã no Brasil em Lavras, a Comunidade Cristã no Brasil em Munhoz, Minas Gerais, aqui depois de Bragança Paulista, no sul de Minas, aqui entrando para a Extrema, né? Munhoz. Temos a Comunidade Cristã no Brasil em São João Nepomuceno, até essa semana agora, domingo, teve a Santa Ceia lá, o Senhor muito abençoou também. Minas Gerais, alguns lugares, está iniciando também um trabalho em Formiga. Vamos para o estado do Paraná, onde temos a Comunidade Cristã no Brasil, em Curitiba, né? E também cidade vizinha ali, Fazenda Rio Grande, e temos em Areia Branca dos Assis, a Comunidade Cristã no Brasil. Você que é da região do Paraná, tem desejo de conhecer o trabalho, temos a obra aí na sua região. A Comunidade Cristã no Brasil, em Distrito Federal, Brasília, tá? Temos ali a Comunidade Cristã no Brasil em Sobradinho, e temos também a Comunidade Cristã no Brasil no Piauí, região de Picos. A comunidade deu uma boa espalhada em alguns lugares. O Senhor está muito nos abençoando nesse trabalho. E agora conversou comigo um servo de Deus, não sei se está na live, peço que a administração depois dê uma olhada. É o nosso irmão de Santa Catarina, região de Chapecó. Então o irmão de Chapecó está querendo começar um trabalho ali também em Santa Catarina, né, irmão? Glória a Deus. Então todos esses lugares o Senhor está nos abençoando com o trabalho desta obra de amor. Não é financiada por ninguém, não tem nenhum empresário aqui bancando esse trabalho, ninguém pega dinheiro da coleta. Como que funciona, Moisés? Cada igreja atende por si só. Olha como funciona. Se entrar R$1.000 na igreja que eu falei aqui num bairro,
Se entrou R$1.000, não manda nada para a sede, nada. Esses R$1.000 ficam ali naquela igreja para cuidar da obra da piedade, como assistência social, cuidar da parte de pagar um aluguel, construir uma igreja, cuidar da irmandade ali. Então, o que entra ali, fica ali. O que Deus prepara, tem um livro de coleta, é mostrado para toda a irmandade, uma vez no mês, tudo que entra, tudo que sai, nota fiscal. Nós temos a contabilidade da igreja, temos todos os contadores trabalhando, temos todo um corpo jurídico trabalhando, setores administrativos, como presidente da administração, temos advogados trabalhando nesse trabalho também, tá? E é tudo por amor da obra, ninguém recebe nenhum salário, todo voluntário, para cuidar das pessoas com amor e carinho, né? Nós estamos transferindo esse valor do que Deus prepara para cuidar do irmão mais necessitado, do irmão mais carente. É aquela palavra que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 27. A verdadeira religião é a que cuida dos órfãos e das viúvas, né? Então, quando o irmão contribui, irmão, eu quero contribuir aí, irmão, vai para um livro da coleta, é mostrado para a irmandade o que entrou e o que saiu, tem as notas, tudo certinho, e uma vez no mês é mostrado para toda a irmandade, tá? Entrou tanto e saiu tanto, saiu nisso, no A, no B, no C, tudo aos olhos da irmandade, ninguém esconde um centavo, não temos cartão corporativo, ninguém recebe nada aqui, irmão, cada qual trabalha com o seu trabalho, e Deus tem abençoado todos. A palavra fala, nunca vi um justo desamparado e nem a tua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Já fui jovem, hoje eu sou velho e nunca vi essas coisas. A palavra fala, meu irmão? Glória ao nome do Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, né? Então nós cremos nisso, cremos de coração, e Deus está se agradando e esta obra crescendo, esticando a cada dia, a cada momento. Mas o cooperador ganha quanto? Ganha nada, ganha a coroa da vida eterna. E o ancião também não, e o presidente também não. Ninguém ganha nada, irmão. Aqui nosso intuito é levar a salvação para as pessoas. Está bem explicado assim, irmão? Glória a Deus. Se estiver bem explicado, os irmãos entenderam, dá o joinha no vídeo aí, concordando, nos ajudando para levar para mais pessoas entender também esse trabalho, tá, irmão? Um trabalho de amor, resgate, buscando as pessoas que enfraqueceram na fé, né? Então já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, ajuda nós a levar esse trabalho para outras pessoas. Cada vez que o irmão ajuda, né? Cada vez que o irmão ajuda nessa parte, deixando um joinha, se inscrevendo no canal, mais pessoas vão chegando e são mais famílias se aproximando de Deus. Hoje nós estamos na era dos destemplários, dos desigrejados, dos gnósticos, agnósticos, do judaísmo ortodoxo, outros são muçulmanos, outros xiitas, outros são hinduísmo, outros são mitraísmo, tem tantas religiões, mas nós estamos levando o evangelho nato do Senhor Jesus Cristo, o qual deu a vida por todos nós, né? Aguardamos em comunhão a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Participa do culto, irmão. Deixa um amémzinho lá, escrito amém. Fala um amém aí também, tá bom? Glória a Deus. Eu vou ler do celular. Os irmãos vão ver aqui o celular. Eu vou ler do celular por causa das minhas vistas, que eu já não enxergo mais a letra da Bíblia. É um problema muito sério na vista. Vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 adiante. Lemos com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo, Lucas, capítulo 7, do versículo 36. O texto da palavra diz assim, ó, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Vamos entender o texto, o contexto, para não criar nenhum tipo de pretexto. Vamos entender as exegeses e as hermenêuticas da palavra, tendo a explanação do Espírito Santo. Em comunhão, eu vou ler um verso e vou explanar
né? Ou melhor, vou ler corrido, ele é mais fácil. Vou ler ele corrido e depois explano tudo. Com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando à casa do fariseu, assentou-se à mesa. Versículo 37, você que está acompanhando. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, chegou, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugá-los com o cabelo da sua cabeça, beijar-lhe os pés e ungi-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Simão respondeu e disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés, e não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com unguento. Porque isso te digo, que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Somente até aqui. Amém. Fala um amém aí, irmã. Fala um amém aí, irmão. Glória a Deus. E deixa o Senhor visitar o teu coração, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos à explanação da palavra. Bendito Deus. O Senhor Jesus Cristo começou a andar pelas cidades fazendo obras, milagres e prodígios. Portanto, irmão, quando um menino nasce, sendo da religião do judaísmo ortodoxo, ele tem que ter os 5 livros Pentateuco na mente e no coração. 5 livros é a Torá. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e vai embora. Esses 5 livros têm que estar dentro do coração e da mente. Eles têm que saber o que está falando. É a Torá que eles carregam com eles. Então o Senhor Jesus Cristo nasceu dentro do judaísmo ortodoxo. E no judaísmo ortodoxo é o Velho Testamento, esses 5 livros Pentateuco mosaico. Além dos 10 mandamentos de Moisés, ainda está 603 leis dentro das Escrituras, quais eles tinham que seguir. Ajuntando os 10 mandamentos com 603, dá 613 mandamentos que Deus designou para que Israel atendesse. Então, quando Jesus, aos 8 dias da sua vida, foi circuncidado a pele do prepúcio, porque era um judeu. E judeu dentro do judaísmo ortodoxo. Muitos dizem que eram até essênios. Portanto, irmão, glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ainda menino pequeno, com 12 anos, já tinha toda a lei formada na mente. Já tinha toda a instrução, porque um menino é diferente um menino judeu do que um menino brasileiro. Um menino brasileiro com 12 anos não sabe nada da escola. Mas um menino judeu, ele conhece com 12 anos toda a ortodoxia. Conhece tudo. É um menino formado a estudo. Irmão, e
E aqui no Velho Testamento está escrito que quando chegasse na tua casa um homem consagrado a Deus, um homem de Deus, chegasse à tua casa, você tinha no canto da sua casa um cântaro chamado vaso de alabastro, e era um cântaro cheio de azeite. Glória a Deus. Quando chegava um homem na minha casa, a primeira pergunta que eu falava: é de paz a tua vida? É de paz. Então eu pegava o cântaro, molhava ali o dedo e passava sobre ele e dizia na testa: faça tudo que o Senhor te disser. Glória a Deus. Você é ungido para falar da minha casa. Então, irmão, bendito é o nome do Senhor. Assim, chegava um viajante também na minha casa. Isso é lei, tá? Lei mosaica, lei dos 603 mandamentos junto com os 10, 613 leis. E quando chegava um convidado na minha casa, eu pegava uma bacia de água, colocava ali, pegava os pés dele, mergulhava dentro daquela bacia os pés, com aquela aguinha mais morna possível, lavava os pés do meu convidado, pegava um banquinho chamado escabelo dos pés, colocava, bendito, pegava um pé dele, colocava em cima, pegava outro pé, colocava em cima, depois de ter lavado, secava os pés dele, e o sangue voltava de baixo para cima, né? Então desinchava as pernas do meu convidado, dizendo: seja muito bem-vindo na minha casa. Glória a Deus. Foi lei ensinada por Deus a Moisés, como tratar um viajante ou hospedeiro na tua casa. E também tinha a lei de que o homem era um homem de Deus, profeta. Eu vi um profeta ali, pegava a mão dele, beijava: seja bem-vindo, que Deus te use, né? Se fosse um sacerdote, beijava a testa: seja feita a vontade de Deus sobre você. E aos que mais amava, o seu rei ajoelhava e beijava os pés. Irmão, isso daí é lei mosaica, lei antiga. E daqui a pouco Jesus Cristo começou a entender toda a lei mosaica. E depois, aos seus 30 anos, que foi à margem do Jordão, né? À margem do Jordão, e ali foi batizado, né? Por filho de Isabel, Maria Isabel, né? Que é João Batista, filho de Zacarias. E ele ali, o filho de Zacarias e Isabel, que é João Batista, era primo do Senhor. Jesus estava pregando: arrependei-vos, raça de víbora, aqui a água, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor, né? Até que preparava o caminho. E o Senhor Jesus Cristo veio às margens do Jordão, e chegou às margens do Jordão ali, foi batizado naquelas águas. Quando foi batizado, a pomba do Espírito Santo pousou sobre a cabeça dele. Quando repousou sobre ele aquela pomba, uma voz brandou do céu que todos ali viram, quando diz: este é o meu filho amado, a quem me compraz. Glória ao Senhor. Quando falou essas palavras, irmão, estremeceu tudo ali, ouviram aquela voz, aquele brado, e o Senhor saiu ali para ir conduzido ao deserto, né, depois do seu batismo, e ali 40 dias peregrinou ao deserto. O que é deserto, irmão? O que é deserto, irmã? É você buscar, bendito, no meio da solidão, no meio da tristeza, no meio do teste. Quantos que estão debaixo de teste, debaixo de solidão, debaixo de desespero, debaixo de tribulações? Quantos pedidos foram feitos aqui? Bendito, está no seu deserto, atravessando a Macedônia, é um deserto. E aquele deserto estava o Senhor Jesus Cristo, e o diabo aproveitou que ele estava no deserto para tentá-lo. Bendito o Senhor. Aí o pão, transforma essa pedra em pão para matar a fome. Aí ele veio com a resposta da palavra. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bendito o Senhor. Levou lá em cima, bendito, no monte, e falou: olha para baixo. Ele olhou: então, é aqui, pula aí, que isso é escrito, que dará ordem aos teus anjos, que nenhum mal vai acontecer se você pular. Bendito o Senhor, tentando o Senhor. O Senhor olhou para ele e falou: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Glória a Deus. E o último,
Bendito, a última ofensa foi para prostrar diante dele. Prostra aqui, porque está escrito que você prostra que tudo isso daqui eu te darei. O mundo é meu e eu vou te dar. E o Senhor falou para ele, está escrito também, bendito, só a Deus servirá, só a Ele, bendito, adorará. Vai-te, Satanás, deu ordem, o diabo foi embora. Irmão, Deus está dando ordem para o diabo ir embora do teu caminho. Glória é o nome do Senhor. Deus está dando ordem para essa tentação ir embora. Deus está dando ordem para essa enfermidade ir embora. Deus está dando ordem para esse demônio ir embora do teu caminho. É a ordem da palavra. A tentação passou diversos dias, mas a ordem da palavra está na boca de Deus. Dá uma glória para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito. E assim, meu irmão, bendito, o Senhor começou a andar já fazendo as suas obras. Já veio ali a transformação da água em vinho, né? Transformou a água em vinho. Depois da transformação começou a passar por ali onde estava a multiplicação, né? A multiplicação do pão, do peixe, a multiplicação aonde estava aquela multidão. Um ponto diz que tinha 5.000 homens, mas era contado na época 5.000 homens, fora mulher e criança. Então pensa que cada homem tem a sua mulher, então já dá 10.000, e cada família ali tem mais um filho, então já dá 15.000. 15.000 pessoas e 2 peixinhos, 3 peixinhos, 2 pãozinhos, mas ele multiplicou o pão para todos ali. Bendito o Senhor, tirado de 2 pãezinhos, 3 pãezinhos, né? Glória ao nome do Senhor. E ele fazendo acontecer. Vê que Deus está falando por esta palavra. Deus vai fazer acontecer. É pela fé, na simplicidade, né? Senhor, eu não vou conseguir. O Senhor diz, vai conseguir. Porque tinha 15.000 pessoas e comeram um pedacinho do pão e ainda sobrou do que tinha 2 ou 3 pãozinhos, peixinhos. O Senhor te diz, com essa mínima coisa que você tem, o Senhor te diz, eu vou multiplicar na tua vida a benção e a prosperidade, a saúde, a alegria, a paz, o amor, aleluia, pela palavra de Deus da fé. Tenha fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Bendito, às vezes nós temos fé para todo mundo, e quando é para nós não temos. Que a fé caia no teu coração agora. Glória ao nome do Senhor. Irmão, bendito Deus. E o que aconteceu? Os fariseus estavam todos ali em volta, tudo vendo o que acontecia. Passou ali perto do tanque de Betesda, tinha um paralítico. Bendito o Senhor, o anjo descia, mexia a água, né? E alguém pulava na frente. 38 anos o paralítico ali aguardando, 38 anos esperando. O Senhor olhou para ele e falou, o que você quer? Eu queria tanto pular aqui, andar, eu queria tanto, sabe, eu estou 38 anos nessa situação, enfermo, doente. Uma palavra hoje é contra a enfermidade, hein, irmão? Glória a Deus. É a favor da sua causa. Dá um glória para ele, irmã. Dá um glória para ele, irmão. Glória ao nome do Senhor. E o que você quer? Eu queria tanto. Então pega a tua cama, levanta e anda. Glória a Deus. Pegou a cama, levantou, colocou nas costas e saiu andando. O Senhor fez um milagre. Os fariseus observando aquilo, né? Observando, irmão. Mas o irmão Isaías leu uma coisa e está rodando, irmão. Nós vamos chegar lá no ponto da palavra. Lembra que eu falei para você? As hermenêuticas da palavra, a exegeses da palavra. Bendito é ponto, é entender, bendito cada logística, cada assunto, minuciosamente, para que você possa entender a força do Senhor que você serve. Glória ao nome do Senhor. E assim, meu irmão, bendito o Senhor, ele passou na cidade de Naim, onde tinha uma viúva que era pobre, na cidade de Naim. Quando ele entra na cidade, bendito, aquele cortejo, aquela tristeza, aquele esquife, e todo mundo andando, e aquela mulher triste, pobre, glória ao Senhor. E ele fala, para de chorar, mulher. Mas como pode parar de chorar uma pobre, viúva, e agora deixou a única coisa que tinha, a morte levou, era o seu filho? Não tem como, mas quem falava com ela era a vida, glória a Deus. Ele tocou no esquife e disse o quê? Bendito o Senhor, glória é o nome do Senhor. Menino, acorda. Quando falou isso, o menino levantou, entregou para a mãe e o povo glorificava a Deus.
Bendito o Senhor. Andou pela cidade de Jericó, na rua direita, e tinha um cego lá que gritava: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bendito o Senhor. Alguém falou: fica quieto, para de clamar. Bendito o Senhor, para de falar. O Senhor falou: o que você... Eu quero ver, sou cego de nascença, Timeu, filho de Timeu. Bendito o Senhor, aleluia. Oh, quer ver? Veja, a tua fé te salvou, glória. Enxergou na hora, e tudo isso os chefes da religião começaram a ouvir, os chefes da igreja começaram a ver. Bendito os pais do judaísmo ortodoxo, tanto dentro, bendito dos saduceus, como também dentro dos fariseus, né? Daquela religião dos saduceus que não acreditavam em ressurreição, não acreditava nessas coisas, e eles começaram a observar e ver, e depois aconteceu na aldeia de Betânia, onde tinha Lázaro, que estava 4 dias já morto. Bendito o Senhor. E o Senhor chega lá para ele e fala: aleluia, tira a pedra, rolar a pedra, sai Lázaro para fora. E Lázaro sai para fora vivo, e eles começaram: poxa, está diferente isso aqui, o que está acontecendo? Não é da nossa igreja, está fazendo tudo isso? Não é da nossa religião, está fazendo tudo isso? Bendito, não vejo ele aqui sentado nos bancos da nossa igreja, da nossa congregação. Eu não vejo ele aqui pedindo oração para nós. Tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa acontecendo. Glória ao nome do Senhor. E o chefe da igreja falou: chama ele, vamos chamar ele para nossa casa, vamos chamar para jantar junto de nós, vamos chamar para nós conhecer ele melhor. Hoje nós pega ele, né, irmão? Mas quem pode pegar, aleluia, a sabedoria? Quem pode pegar quem criou o vento? Quem pode pegar quem criou os mares? Quem que pode pegar quem criou o céu e a terra? Quem que pode, bendito o Senhor, sondar os teus corações? Bendito o Senhor, se não é o próprio Senhor Deus. Aleluia. Quem que pode pegar que escreveu, bendito o número do pó da terra e conhece os fios de cabelo da nossa cabeça, que contou os nossos dias? Bendito o Senhor, que derrubou os Efraíns, bendito que derrubou os Manaquins, que derrubou os Eliaquins, que derrubou os netos dos Eliúdes, bendito o Senhor, derrubou os gigantes, bendito o nome do Senhor, os ciclopes, ciclones, glória ao nome do Senhor, o que fez o redemoinho no meio do mar e prendeu o vento no cativo, e quem pode segurar aquele que trancou o Leviatã, e quem pode segurar aquele que pintou as cores do arco-íris, e quem que pode segurar a naturalidade de quem anda por cima das ondas? Bendito, quem que pode segurar aquele que criou a força da energia do sol? Quem que pode sondar aquele que conhece os animais criados e colocou na profundeza dos mares, aonde a sonda não chega, nem um radar chega? Como que pode controlar o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o início e o final? Quem que pode sondar aquele que colocou limite, bendito, nas ondas da praia? Quem é que pode colocar limite naquele que conhece a fossa das Marianas e toda a sua longitude, altitude? Bendito o nome do Senhor. Quem que pode sondar aquele que fez, o bendito Senhor, o mistério da Triângulo das Bermudas? Quem que pode controlar o Deus Todo-Poderoso que fez o relógio de Acás voltar 7 graus? Quem que pode controlar, bendito, aquele que fez, bendito, as ondas em 7, bendito ondas, bendito pulinho que deu aquele homem, bendito por nome de Naamã, bendito o Senhor, Naamã caiu ali 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, na 7ª vez a lepra foi embora. Quem que pode controlar? Bendito que tem os olhos no sul, no leste, no norte, no oeste. Glória é o nome do Senhor. Colocou a língua na boca do japonês e colocou a linguagem na boca do africano, colocou a linguagem na boca do português e também no inglês, e consegue ser poliglota, entender todos os idiomas. Glória é o nome. Você está sentindo esta palavra, irmão? Está sentindo esta
palavra, irmão. Quem que pode controlar o astro bendito do universo? Bendito o sol, que é o sol do meio-dia. Quem colocou, bendito o sistema lunar como a noite para brilhar. Alaí, alamana. Ninguém consegue decifrar o nosso Deus. É o enigma de Sansão. Ele disse: do comedor saiu comida e do matador saiu doçura. Quem que pode, bendito, entender, bendito, como que uma ave, como um pássaro, um papagaio pode falar? Glória ao nome do Senhor. E como pode colocar em um mamífero, como a baleia, para no fundo dos oceanos dar de mamar para um filho? Glória ao nome do Senhor. Como pode colocar o despertador na boca do galo? Aleluia. E pode fazer o voo arrasante das águias. Quem que pode entender o Senhor, se Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas? Ele é o que é. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. E desta forma vamos chamar ele. Chamou ele e começaram a fazer um cozido. E foram cozinhando e observando o que ele vai falar. Com 5 minutos de conversa, você sabe se o homem já é arrogante, já é prepotente, já é mentiroso. Bendito o Senhor. Se é cheio de si, aleluia. Se é humilde, aleluia. Com 5 minutos de conversa, você já começa a perceber o que a pessoa é. Fazendo a comida ali, os chefes dos farisaísmos ali, tudo junto, reunido, olhando. Mas ele não fala nada, ele não fala nada, e o Senhor é o silêncio, aleluia. Foi isso que Deus fez, bendito com o Beemita, bendito o Senhor Elias, onde estava na caverna, o silêncio, veio o fogo, não era, veio a tempestade, não era, bendito, aí veio o silêncio, era o Senhor, glória. Também é o barulho, Senhor também é o barulho, bendito o Senhor. Quando estavam todos ali, bendito, esperando, nós queremos ouvir a voz de Deus, Moisés. Será que Deus só fala com você, Moisés, filho de Arão, com a sua tia Joquebede, irmão de Miriam, irmão de Araão? Deus só fala com vocês, com nós não? Deixa esse Deus falar com nós. Incredulidade, dúvida, né, irmão? Incredulidade e dúvida. Moisés falou: tudo bem, vou falar com o Senhor. Senhor, o teu povo está desconfiando de mim, Senhor, e acha que eu estou enganando eles. Ô Senhor, fala com o teu povo. Tá bom, Moisés, fala para o povo se consagrar, que eu vou falar com o povo. Glória a Deus, aleluia. E levou tudo para o cume, bendito, para aquela embaixo no monte, e ele subiu lá em cima no cume. Fala, Senhor. O Senhor soltou voz de trovões, voz de trombetas, alarido, que o povo ajoelhou no chão e colocou a mão no ouvido. Senhor, para de falar conosco, senão nós não aguentamos, nós morre. Deus também é barulho, barulho de muitas águas, barulho de tempestade, barulho de trovão, barulho nos relâmpagos, barulho das nuvens, barulho da chuva, barulho do vento. Glória ao nome do Senhor. Tem uns que o Senhor vai chegar bem silencioso, e outros o Senhor vai chegar com barulho. Dá um glória pela palavra. Aleluia. Começaram a espiar o Senhor, e o Senhor sentado aguardando. O que será? O que será que eles, bendito, quer? O que será que eles querem, né? E aguardando, o Senhor aguardando. Glória ao Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Você está sentindo aí, irmã? Você está sentindo o Senhor aí? Glória ao nome do Senhor. Daqui a pouco uma mulher fura a fila e começa a entrar no meio da multidão, e ela vai correndo para lá, correndo para cá, empurra um, empurra outro, com um vaso na mão, bendito, um vaso de alabastro na mão, e entra na casa de Simão. O Velho Testamento diz, irmão, bendito, que uma mulher prostituta, ou mulher da vida, ou a mulher que não tem consagração, ou melhor, bendito o Senhor, uma meretriz, se tocasse no homem santo consagrado a Deus, era condenada à morte, ser apedrejada. Está aqui, ó, bendito o Senhor. Quando ela entra dentro da casa de Simão, o chefe da igreja dos fariseus, aleluia, fariseu podia na hora dar uma ordem: vai morrer, mas ele não falou nada. A intenção não era com a mulher, a intenção era com o Senhor.
aleluia, ele não é da nossa placa da igreja, não é da nossa igreja, não é da nossa denominação, é imitação, como falaram aqui no começo, né? Não é a congregação, é imitação, bendito o Senhor, e desce a lenha, e desce o cacete, e fala isso, e fala que não é de Deus, não é de... Oh, irmão, o Senhor não tem placa religiosa, placa denominacional, o Senhor, bendito, não é propriedade de placa nenhuma, o Senhor é propriedade dos que o amam. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Dá um glória para Ele, glória ao nome. Mas eu sou tão fraquinho, você ama? Dá um glória. Mas eu, dá um glória para Ele, irmão, glória ao nome do Senhor. E o que aconteceu, irmão? Ali quando ela chegou correndo para... olhando naquilo, observando, aquela mulher veio por detrás e já começou a chorar nos pés dele, e chora nos pés, e pega o cabelo e vai secando, e vai chorando, e vai secando, glória é o nome, você vai jogando azeite, bendito, um óleo perfumado, bendito, e vai lançando aquele unguento perfumado, glória é o nome do Senhor. Simão, quando vê isso, irmão, Simão na hora ali, chefe da igreja, religioso, tem muitos religiosos, né, irmão? Tem muitos que só, bendito, só estão ali esperando, né, alguma coisa para poder condenar, algo para poder destruir, algo para criticar, algo para poder descer além. Não faz parte do meu clã, não faz parte da minha igreja, não faz parte do meu povo, né? Aleluia. E estava aquele homem já olhando e observando quando ela chorava, bendito o Senhor, e jogava ali o azeite no pé e secava com o cabelo. Simão no coração, na mente, já começou a razoar. Diz a palavra aqui, começou a razoar, dizendo o quê? O que falava na palavra? Bendito, se este homem fosse de verdade um profeta, se este homem fosse um homem de Deus de verdade, ia saber que essa mulher que está tocando nele é contra a palavra, é pecadora, é meretriz, não tem condição nenhuma, essa mulher não presta para nada, já tinha repreendido ela na hora. Alaia Lamanaia. Nome do... Você está na comunhão, irmão? Você está na comunhão, irmão? Eu sentindo Deus empregar essa palavra aqui. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando ele falou naquilo, na mente e no coração, o Deus que conhece, esquadrinha o rim e conhece, sondando os corações, disse: Simão, aleluia. A falsidade na hora tomou ele e disse: sim, mestre, acabou de falar que Jesus não sabia de nada, bendito, que não era homem de Deus, não era profeta, não era nada, aleluia. Aí ele pegou Simão no quê? Na própria lei. Você não é sacerdote, você não é homem de Deus, você não está na frente do povo, você não é isso, não é aquilo, você não é crente, então está aqui, vou mostrar para você. Entrei na tua casa e não deste água para os meus pés, querendo dizer, não me recebeu como hóspede, não cumpriu o mandamento de Moisés. Aleluia, glória é o nome do Senhor. Mas esta mulher, desde quando entrou aqui, não para de lavar os meus pés com as lágrimas, aleluia, e enxugar com o cabelo da cabeça. Querendo dizer, você é um homem santarrão, com essa bibliona debaixo do braço, não cumpriu, mas ela, pecadora, que você acabou de condenar e julgar, está aqui mostrando que ela não está firmada no que está escrito, mas está de coração limpo a Deus. Alamanaia, bendito o Senhor. Entrei na tua casa e não cumpriste a palavra, não me deste um ósculo, não beijou minha mão dizendo tu és profeta. Você viu tanta coisa acontecer, bendito, é o vinho, é a água que transformou em vinho, é o paralítico que andou, é o cego em Jericó que enxergou, é o bendito Senhor, o morto Jairo, que bendito Lázaro que ressuscitou, bendito é o filho da viúva de Naim que ressuscitou, tanta coisa, aleluia, e não me deste nenhum ósculo dizendo tu és homem de Deus, não beijou minha mão dizendo tu és profeta, nem a testa dizendo bem-vindo ao sacerdócio, não.
mas esta, aleluia, desde quando chegou se ajoelhou e beijou os meus pés, dizendo: tu és o meu rei. Glória é o nome do Senhor. Tu és o meu rei, sumo sacerdote eterno. Aleluia. Não me deste, bendito, água para os pés, não me deste ósculo, bendito, não me considerou um homem de Deus, bem-vindo na tua casa, mas esta não pegou do seu vaso de alabastro aí, bendito, do seu cântaro, mas pegou do vaso das suas prostituições, dos seus pecados, dos seus erros, e encheu um vaso de alabastro de unguento perfumado, com todos os teus pecados. Bendito, comprou, aleluia, e trouxe até a mim para me purificar e para deixar eu perfumado diante deste cenário, aleluia. Queremos dizer, os pecados dela estão sendo pagos neste momento. Glória é o nome do Senhor. Ficaram todo pasmo naquele momento. E ele faz uma pergunta. Bendito, aleluia. Tinha um homem que devia 500 e o outro devia só 50. Aleluia. A qual dos dois que mais amou, pois ambos foi perdoado? Ele disse: aquele qual foi mais perdoado, de 500, julgaste bem. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, porque você deve só 500, só 50, na sua arrogância, prepotência, no seu achismo, no seu ego, no seu âmago, no seu eu, no que se acha melhor, no que você isso, no que você mostra, no que você demonstra. Olha, só tem 50 devendo, bendito, mas essa mulher tem 500. O que é? Prostituição, lascívia, obra da carne, mentira, engano, bendito, fornicação, tantas outras pesos de moeda de pecado, mas hoje estou perdoando ela diante do sacerdócio. Glória ao nome do Senhor. E mudando, a palavra diz, mudando o sacerdócio, bendito, muda a lei. Aleluia. É por isso que o Senhor mudou o sacerdócio, tirou das mãos de Caifás e Anás e colocou na mão de Cristo. E dizendo: Caifás e Anás julga pela lei, Cristo pela graça. Aleluia. E o que é graça? Favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos favoreceu pelo teu amor, estendeu no madeiro da cruz como oferta viva, tirou da mão de Eli, o sumo sacerdote, de Samuel, o sumo sacerdote, de Caifás, sumo sacerdote, de Anás, sumo sacerdote, aleluia, que levava até ele um cordeirinho, cortava a artéria, pegava aquela pilha de cobre, bendito, pegava aquele sangue, espargia sobre aqueles quais estavam de linhos brancos, e todos eram perdoados. Agora veio o Cordeiro pelas ruas, a amargura de Jerusalém, pelas ruas da lamentação, do sofrimento, da tristeza, andando como um cordeiro mudo, indo até o matadouro, e indo em direção do lugar da caveira, da Gólgota. Aleluia, o madeiro está ali, aleluia, o cutelo está aqui, glória ao Senhor. E agora está sendo se levantado diante deste altar, do lado direito um ladrão, bendito Senhor, do lado esquerdo outro ladrão, Dimas da sua direita, Gênesis da tua esquerda, Gênesis, bendito, o pecado, condenando, destruindo, maltratando, falando tanta coisa. Dimas à direita, mostrando arrependimento, salvação, perdão, misericórdia. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, o Senhor no meio, como um cordeiro mudo, uma coroa de espinho na cabeça. Aleluia, os cravos transpassados às mãos, as lágrimas e os teus suor transformados
transformando em sangue. A multidão lá embaixo gritando: crucifica-o, crucifica-o. Bendito, e o Senhor ali como cordeiro mudo, aleluia, diante daquele altar. Bendito o nome do Senhor. A humanidade todos vendo, estava o sumo sacerdote lá embaixo, e o sacerdote, irmão, já tem gente cantando em língua aí, já tem gente dando glória aí, já tem gente manifestando o Senhor aí, já tem gente chorando aí. Dá um glória a Deus, irmão, glória ao nome do Senhor. Quando toda a humanidade estava ali, a terra chacoalhando, gritando pelas ruas de Jerusalém, bendito, o cordeiro mudo, estava quieto, até o momento que ele disse: Pai, bendito, ele lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sentiu toda a enfermidade da humanidade, sentiu toda, aleluia, o desprezo, a tristeza, a provação, bendito, aleluia, o desespero, o pecado, tudo veio nas suas costas, como o cordeiro que é, bendito o Senhor, colocado todo o pecado da humanidade, o pecado daquele pecador, naquele cordeiro. Glória ao nome do Senhor. Agora vem a linha de sangue, bendito o Senhor. O sacerdote faz o quê? Corta a artéria e deixa o sangue descer. Bendito. O que o soldado romano fez? Com a lança atravessou o Senhor. Quando furou o Senhor, saiu dele água e juntamente sangue, mostrando: rompeu a bolsa, nasceu a graça do Filho de Deus, o favor imerecido para a humanidade recaiu sobre o povo. O perdão caiu, irmã, o perdão caiu, irmão. Glória é o nome do Senhor. Quando está ali, teleterestai, ele disse: está consumado, o cheque em branco está pago, pagou para o diabo todo o pecado da humanidade. Lá no Éden nasceu o pecado e gerou a morte. Na Gólgota da cruz, bendito, nasceu a salvação, o perdão e gerou a vida. Alamadaia. Leva esta vida, irmã, leva esta vida, irmão, e o perdão derramou o sangue para te perdoar. Foi isso que o sacerdote não entendeu. Como o sacerdote, aleluia, aleluia, aquele homem, bendito o Senhor, que chamou, bendito Jesus, da sua casa. Simão não entendeu que aquela mulher precisava da graça, que é o favor imerecido. Mas o sumo sacerdote eterno, que é Cristo, disse: vá em paz, alaia, lamaraia, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Esta é a palavra, irmã, esta é a palavra, irmão. Receba o perdão dos teus pecados, e os teus pecados nunca mais se lembrarei. Deus seja louvado.